Bom, meus irmãos, os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Nós vamos refletir sobre essa porção até o versículo 42. Vamos dar continuidade à série de sermões na exposição do Sermão da Montanha, cujo o título é O Caráter Cristão, a Fome e a Sede dos Filhos do Reino. Então, nós temos observado o que constitui, segundo o Sermão da Montanha, a fome e a sede que é requerida ou que deve ser vista nos filhos do reino, naqueles que são novas criaturas dos cristãos, né? Entendendo que o Evangelho de Mateus mostra o Senhor Jesus Cristo estabelecendo o reino, por isso ele é conhecido como Evangelho do Reino. Então, os cristãos, aqueles que nasceram de novo, são os filhos desse rei, são os filhos desse reino, e é esperado ver neles algumas características. Então, nós temos exposto aqui algumas dessas características peculiares que só podem ser vistas, evidentemente, naqueles que nasceram de novo. Nós vimos, de forma resumida, as bem-aventuranças. Nós chegamos na parte central do Sermão da Montanha, é esse que nós estamos agora, que vai desde o versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 12 do capítulo 7, onde são particularizadas, onde são demonstrados de forma mais prática essas bem-aventuranças descritas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, o caráter cristão é visto de forma resumida nas bem-aventuranças, ali até o versículo 14, 12 a 14, por ali, né? Nos demais versículos, nós vemos como essas bem-aventuranças, como essas características, elas são executadas, elas são vivenciadas, que significa também exceder, ultrapassar a justiça dos fariseus, a justiça dos mestres da lei, conforme nós vimos aí no versículo de número 20, né? É esperado que nós ultrapassemos essa justiça. Como nós ultrapassamos essa justiça? Andando na contramão, reconhecendo devidamente os princípios por trás ou esboçados nas Sagradas Escrituras, né? Então, não na literalidade da lei, ou muito menos subjugando a lei de Deus e observando apenas as tradições de ensino, que era o que os fariseus estavam fazendo. E aí eles acabaram corrompendo o que a lei dizia, o princípio que a lei guardava, e formaram aquele ensino de tal forma em que eles poderiam então camuflar a sua hipocrisia, a sua falsidade, a sua impiedade. Então, nós excedemos essa justiça, nós excedemos o testemunho dos fariseus, ultrapassando eles, observando, que significa observar devidamente as Sagradas Escrituras, como ela é, como ela ensina, e não para que ela defenda práticas espúrias, práticas sujas do velho homem, do coração duro. Então, a partir do versículo 21, o Senhor Jesus Cristo ele dá uma série de mandamentos. São antíteses, né? Existe a tese, que é estabelecida tanto pelos os fariseus como os ensinos da tradição, e muitas vezes o Senhor Jesus Cristo cita a Sagrada Escritura. Essa é uma tese. Aí tem a antítese, que o Senhor Jesus oferece, né? E ele faz isso em forma de mandamentos, são os contrastes. Parece que o Senhor Jesus está corrigindo a lei, mas na verdade o Senhor Jesus Cristo está corrigindo a interpretação indevida, e ele faz isso em 6 mandamentos. Evidentemente, esses mandamentos, eles não abarcam toda a experiência cristã, todos os pontos de relacionamento e como nós vivenciamos a nossa fé, né? Então, o que ele faz aqui é só oferecer alguns princípios por meio dos quais nós viveremos a nossa fé. Então, entenda isso daqui. Do versículo 21 a 26, ele mostra que os filhos do reino,
eles anseiam, eles têm fome por relacionamentos tementes a Deus. Por isso, então, o cuidado de se relacionar com ímpios, com perversos, com aqueles que são antagônicos, opositores, contrários à fé cristã, até mesmo porque nós sabemos que andamos no mundo de campo minado, então nós não devemos atrair para nós aqueles que podem ser potenciais, que são potenciais armadilhas para nós. Então, os nossos relacionamentos, os relacionamentos dos filhos do reino, dos cristãos, são construídos em temor, em reverência, em piedade. Então, a primeira fome aqui descrita é uma fome cujo relacionamento é de temor, ou é temente a Deus. Do versículo 27 ao 30, nós vemos outra fome e sede dos filhos do reino, a pureza, uma pureza radical, né? Nós vivemos de uma forma completamente contrária à imoralidade, e tudo aquilo que suscite imoralidade, seja nos nossos relacionamentos, seja naquilo que nós assistimos, vemos, né? Ouvimos, falamos, nós temos fome e sede por pureza. Do versículo 31 ao versículo 32, nós vemos que uma das fomes dos filhos do reino é um casamento radical e, portanto, um casamento permanente. Nós não nos casamos desejando ou vendo como uma opção o divórcio, a separação, até porque nós reconhecemos o perigo da imoralidade, o perigo da impureza, e esses dois mandamentos, essas duas fomes e sedes, elas estão intrinsecamente ligadas, porque a imoralidade, a impureza, ela se torna uma armadilha para o casamento, para o relacionamento pactual diante de Deus e de uns com os outros. A integridade, do versículo 33 ao versículo 37, a integridade radical, a integridade acima de tudo, a veracidade das palavras, onde o nosso sim ele não deve sofrer transformação, e o nosso não também não deve sofrer transformação, por mais que nós paguemos o preço para ter as palavras como verdadeiras. E nós chegamos no versículo 38 ao versículo 42, depois nós veremos o versículo 43 ao 48, e aí nós findamos a primeira parte do Sermão da Montanha aqui, onde o Senhor Jesus nos ensina como nós excedemos a fome e a justiça dos fariseus nos nossos relacionamentos interpessoais, né, diante dos homens. A partir do capítulo 6, ele mostra como nós excedemos isso diante de Deus. Primeiro nós sabemos como vivenciar isso diante dos homens, e agora, depois do capítulo 6, no início do capítulo 6, nós vemos como vivenciar essa fome e sede excedendo a justiça dos fariseus, dos escribas e fariseus diante de Deus. Então nós chegamos no quinto mandamento, aqui na quinta antítese do Senhor Jesus Cristo, onde nós vemos o que é esperado de nós, os cristãos. O que é esperado daqueles que se dizem filhos do reino. É esperado uma ética radical, uma ética que vai além de nós mesmos, uma ética que vai além da justiça esperada por nós, nos colocando como beneficiários. Então, essa é uma ética, meus irmãos. Eu vou daqui a pouco dizer o que é que significa ética, né? O que é ética, mas essa ética é uma ética abnegada, é uma ética de renúncia, é uma ética que busca matar o ego, matar o egoísmo, matar o nosso próprio eu. É uma ética que olha para o próximo, observando a necessidade de amar para dar o testemunho de Cristo, para dar o testemunho cristão, o testemunho do Rei. A ética radical dos filhos do Rei, no versículo 38 ao 42. Vamos ler esses versículos, meus irmãos, mais uma vez, né? Para ficar fresquinho na nossa mente. Então, o Senhor Jesus Cristo chega ao quinto mandamento, orientando o que é requerido, o que é esperado dos cristãos, e ele diz: ouviste o que foi dito, né? Assim vocês foram instruídos.
Assim vocês foram ensinados, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ok, o que é ética, meus irmãos? Nós já falamos aqui algumas vezes, mas esse é um conceito que se perde da nossa vista porque nós não costumamos falar sobre isso comumente, né? Então, ética, ele é um conjunto de valores, é um conjunto de princípios que modelam, que estruturam o nosso comportamento. Então, a nossa moralidade, ela é vivenciada de acordo com a ética que nós temos. Moralidade faz referência à conduta, à vivência, à prática. A ética é a teoria. Então, nós vivenciamos a nossa moralidade de acordo com a nossa ética. A ética é o conjunto de valores, o conjunto de princípios que nós temos. É aquilo, por exemplo, que diz que algo é certo e errado. Como nós sabemos diferenciar o que é certo e errado? Pela ética que nós temos, por esse conjunto de valores. E isso, essa ética, ela modela a nossa conduta, a forma como nós vivenciamos. Por exemplo, quando nós decidimos fazer algo ou quando nós decidimos julgar alguma coisa, os valores que nós temos sobre certo e errado servirão de base para nós darmos a devida resposta. Quando nós consideramos que alguma coisa é possível de ser vivenciada por um cristão, por exemplo, uma ética cristã, quando nós consideramos que uma decisão vai louvar a Deus, quando nós consideramos que um determinado comportamento é lícito a um cristão, nós fazemos isso considerando a nossa ética. É aquilo que nós compreendemos sobre a vontade de Deus, já entendendo a ética cristã aqui. Então, à medida que nós somos ensinados, à medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que nós estudamos, nós vamos discernindo de forma mais pormenorizada o que é certo, o que é louvável, o que é prudente, o que é aceitável, o que é legítimo, o que é errado, o que é corrupto, o que é imoral. Então, quando nós fazemos isso, nós formamos a nossa ética. São, então, esse conjunto de valores. Por isso, a instrução do Senhor Jesus nessa porção também está ligada ao conceito de mansidão. Isso porque a retaliação que o Senhor Jesus vai fazer referência aqui, a lei da retribuição, a lei da retaliação, que era a lei que punia de acordo com a ofensa. Então, existia uma lei para regulamentar isso. É a lei que o Senhor Jesus faz referência aqui. Essa lei da retaliação observada no Antigo Testamento, ela dava o direito de punição pessoal. Se você era ofendido, aquela pessoa que ofendeu, o ofensor, deveria receber segundo a sua ofensa. Então, não era considerado, por exemplo, um ato de ira, um ato de falta de controle, segundo a lei do Antigo Testamento. Pelo contrário, quando essa lei era observada, na medida que a lei prescrevia, era considerado um ato de mansidão, porque só ia até o limite estabelecido por lei. Aquele limite não poderia ser ultrapassado. Da mesma forma que as instruções, por exemplo, que diz respeito ao adultério, elas estavam ligadas ao fundamento da imoralidade, né? Quando o Senhor Jesus fala da imoralidade, quando o Senhor Jesus fala do divórcio, todos ali estão conectados. É tanto que nas nossas Bíblias estão na mesma porção, porque estão intrinsecamente ligados. Esses dois blocos aqui, agora separados, né, versículo 38 ao 42 e versículo 43 ao 48, embora separados por esses títulos aqui da nossa tradução, eles estão intrinsecamente ligados porque fala do nosso relacionamento direto com o próximo,
e do nosso amor para com o próximo. Então, a necessidade de demonstrar esse amor de renúncia, esse amor sacrificial, esse amor que é contrário ao egoísmo, esse amor que mata o ego. Por isso que eles estão muito ligados e têm um aspecto de mansidão, porque no final das contas, o nosso entendimento é de que nós vivemos por algo maior e esperamos uma justiça maior, e nós temos um compromisso maior, que não é defender, por exemplo, alguma honra que nós possamos ter, a não ser que a defesa dessa honra esteja ligada ao avanço do Evangelho, ao testemunho do Evangelho, mas não olhar para nós mesmos. Então, nós vemos dois pontos aqui como nós temos visto algumas vezes. Por exemplo, o primeiro ponto é a instrução dada ou pela tradição ou pelos ensinos do Antigo Testamento que foi corrompida pelos mestres da lei. Então, o versículo 38, nós vemos a instrução ética do Antigo Testamento que foi corrompida. E no versículo 39 até o versículo 42, nós vemos a instrução radical do novo reino. E aí é a instrução radical porque o Senhor Jesus ele vai realmente ele vai contrapor ao ensino do Antigo Testamento. Ele vai radicalmente contrapor e mostrar que aquela lei ela não é suficiente para ser observada por aqueles que nasceram de novo. Eles têm que ultrapassar as expectativas que eram requeridas pela lei do Antigo Testamento. Então, no versículo 38, o Senhor faz referência ao ensino. Ele diz assim: ouvistes que foi dito, né? Pelos ensinos que eles receberam. Eles recebiam os ensinos justamente pelos mestres da lei, né? Assim vocês foram ensinados, quando ele diz isso. Quando vocês virem essa expressão, não entenda que ele está fazendo referência direta, por exemplo, a uma lei escrita do Antigo Testamento, né? Porque se você entender assim, você vai entender que o Senhor Jesus está contrariando as Sagradas Escrituras. Então, quando ele diz ouviste que foi dito, ele não está fazendo referência ao ouviste o que foi dito, por exemplo, pelos profetas, né? pelos os sacerdotes, mas aquilo que foi dito pela tradição rabínica, né? Pelas instruções que eles recebiam ali. Embora, em muitos momentos assim, aqui o Senhor vai citar as Sagradas Escrituras. Mas ele vai citar as Sagradas Escrituras para fazer referência à instrução que eles recebiam da tradição rabínica, dos mestres da lei ali. Então, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, nesse pequeno versículo aqui, não existe apenas uma citação do Antigo Testamento, mas é a sumarização, é o resumo de várias passagens do Antigo Testamento. E esse ensino realmente está lá no Antigo Testamento, em várias passagens. Por exemplo, parte da ética do Antigo Testamento, que é uma ética diferente do Novo Testamento, esse conjunto de valores, esse conjunto de princípios, porque no Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança, isso é super valorizado. Aqui, é tanto que o Senhor Jesus faz isso aqui, né? Mostrando o princípio real da lei, a interpretação correta da lei. Então, parte da ética do Antigo Testamento, ele contemplava um conceito retributivo em relação ao próximo, em relação aos negócios de uns para com os outros. Ele contemplava esse princípio retributivo que era chamado não somente pelas Sagradas Escrituras, mas por outras religiões, porque isso ele vai além das Sagradas Escrituras, como a lei de Talião, como expressão latina, lex talionis, é a lei de Talião, ou a lei de retaliação, para você retalhar, né, para você responder a uma injustiça, para você responder a uma ofensa, você tem que observar os limites da lei. Então, é possível que você responda a uma ofensa recebida, a uma injustiça, a um prejuízo, é possível, mas tem que obedecer os limites. Por isso que existia uma lei, ou seja, existia uma lei para legislar, existiam princípios para legislar como e quando essa retribuição deveria ser feita. Hoje, por exemplo, ainda é observada pelo Islã, né, pelo islamismo.
Se você roubou, você perde a sua mão, por exemplo, né? Então existia essa lei da retribuição no Antigo Testamento, e até hoje isso ganhou uma propensão maior, mas ainda é da forma deles, evidentemente, observada no islamismo, que acabou se tornando um dito popular, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então acabou se tornando um dito popular. Essa lei, ela tem paralelo, por exemplo, não sei se os irmãos já ouviram falar, num código legal conhecido como a Lei de Hammurabi, que faz referência a 282 leis que está ligada àquele que formulou, que era um rei da Babilônia chamado Hammurabi, e antecede, por exemplo, o escrito do Pentateuco, da Torá, dos livros da lei das Sagradas Escrituras. Essa lei de Hammurabi, ela foi datada do século 18 a.C., 1792 até mais ou menos 1750 a.C. O Pentateuco ele foi escrito entre 1600 a 1400 a.C. Então essa lei vem muito antes. Então muitos fazem alguns diagnósticos, né? Eles entendem que os escritos do Novo Testamento, por exemplo, os autores do Novo Testamento beberam da água dessas leis, desses escritos de Hammurabi. Mas isso não tem fundamentação, e se houvesse, não teria problema algum, porque o Senhor, por meio do Espírito Santo, pegou aquilo e tornou inspirado. Mas não é definitivo que isso tenha acontecido. Mas o meu ponto aqui, para que vocês observem, é que esse princípio não era observado apenas pelos judeus, mas por aqueles povos antigos, muito antes, por exemplo, da escrita do Pentateuco. O principal texto do Antigo Testamento, que faz referência a essa lei aqui, mencionada pelo Senhor Jesus, está lá em Êxodo, capítulo 21. Abra aí, Êxodo, capítulo 21. E ele está, por exemplo, dando um exemplo aqui de um dano sofrido por uma mulher grávida. Como um dano sofrido por uma mulher grávida, depois de ter sofrido um dano, como aquilo seria pago a ela? Como seria retribuído a ela algum valor, alguma ação para punir o ofensor, por mais que não estivesse a possibilidade, por exemplo, da perda de um filho, de trazer um filho de volta. Olha o versículo 22 do capítulo 21, diz assim, ó, se os homens brigarem e ferirem uma grávida, né, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Moisés, imagine o contexto aí, Moisés ele acabou, né, de dar os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, deu os 10 mandamentos, aquela nação recém-formada ali, saída do cativeiro egípcio, né? Então ele deu os 10 mandamentos, e os capítulos seguintes, os capítulos 21 a 23, o que ele faz? Ele pega esses 10 mandamentos, ele pega esse resumo da lei e aplica às necessidades particulares, dando exemplos. Então, não é que essas situações aconteceram, mas ele dá exemplo de como aplicar esse princípio, por exemplo, de cuidado para com o próximo e de temor para com Deus. Um segundo momento em que isso aparece é lá em Levítico, agora de forma mais detalhada. Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 19. Levítico 24, 19 diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Marca aí Êxodo 21 que você vai voltar para ele já já. Ok. Se alguém lhe causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito.
fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como lhe tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal, restituirá o outro. Quem matar um homem, será morto. Então, observa aqui outro desenvolvimento dessa lei. Volta lá para Êxodo, capítulo 21. Vamos continuar aquele texto lá. Versículo 23. Essa lei, ela nasce desse exemplo de um dano sofrido por uma mulher grávida. E o texto que fundamenta a citação do Senhor Jesus Cristo, o texto principal é esse de Êxodo. Versículo 23 diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí ele continua a desenvolver. Então o Senhor Jesus ele faz referência apenas a uma pequena menção de algo que já era bem conhecido naquele meio, no meio judeu, evidentemente, e assim eles eram instruídos. O que fica evidente aqui, meus irmãos, embora não para quem lê, por exemplo, sem considerar a estrutura legal da nação de Israel, é que apenas os juízes de Israel poderiam fundamentar a retribuição adequada. Então não era assim que funcionava. Alguém matou o seu animal e você vai escolher qual animal matar dele ou quantos você vai matar. Se alguém o feriu, você vai escolher como o ferir e quanto o ferir. Então, existia uma classe para legislar isso. Eram os juízes, que eram os legisladores, que formavam uma espécie de tribunal. O próprio versículo 22 de Êxodo 21 deixa isso claro, né? Pagará como os juízes lhe determinarem, mas também no segundo pronunciamento da lei, nós observamos isso de forma mais clara. Abra aí em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 17. Fazendo a semelhança daquilo que foi feito em Êxodo, agora mostrando aspectos diferentes. Ele diz assim: então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarem perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Então, a demanda aqui, e o Senhor Jesus já fazia referência aqui, a demanda é aquele que tem algum caso a ser julgado. Então, os dois homens que têm demanda, aqueles homens que têm um caso a ser julgado, o que é que eles farão? Eles levarão diante dos sacerdotes, diante dos juízes, e esses então ficarão encarregados de julgar. E esse é um detalhe muito importante, meus irmãos, porque os tribunais judeus eles precisavam legislar a causa daqueles que culpava alguém por ofender e requeria alguma retribuição. Não era, por exemplo, cada pessoa que fazia o papel por si mesmo de juiz que sentenciava se era culpado ou inocente e ainda proferia a condenação e o que deveria ser feito, né? Mas existia um tribunal para ser feito isso. Ao contrário do que possa parecer, essa lei, na verdade, era uma lei de proteção. Imagine se cada um fizesse segundo ao seu bel prazer e segundo o poder que eles tinham, de acordo com aquilo que eles entendiam que era certo e errado. Porque julgar o que é certo e errado sem limites para isso é perigoso, meus irmãos. Porque sempre nós consideramos que a nossa ofensa é maior do que realmente ela é. Porque nós sentimos o peso, porque nós sentimos o dano, porque nós sofremos o prejuízo. Então era necessário uma lei para legislar isso daí. E então essa lei, assim como a lei, por exemplo, do divórcio que nós vemos no Antigo Testamento, era uma lei de proteção para a mulher e não uma lei contra a mulher, mas protegia a mulher dos abusos.
Da mesma forma, essa lei de talião, essa lei da retribuição ou lei da retaliação, é uma lei para proteger, por exemplo, o inocente, porque a causa precisava ser julgada e precisava ser, então, visto se aquela pessoa realmente era o ofensor, ou então estava recebendo um testemunho falso. E, por exemplo, essa lei dava a medida justa de retaliação. Então a palavra é dura, né? A lei de retaliação, mas é porque ela dava a medida justa de retaliação. A pessoa, aquele que ofendeu, deveria receber a retaliação, ou seja, o retorno segundo a sua ofensa. E esse é o ponto. Segundo a sua ofensa, de acordo com aquilo que ofendeu. Até mesmo, por exemplo, para proteger aquele que era culpado dos familiares ou da tribo que sofreu o dano, ou dos familiares de quem sofreu um dano. E isso ganhou até uma propensão maior quando uma cidade foi separada até o julgamento ser feito para considerar se aquela pessoa era culpada ou inocente. Como é o nome da cidade? Cidade Refúgio, isso mesmo. Cidade Refúgio, isso mesmo. Então essas leis, na verdade, elas procuravam desencorajar a vingança privada. Existia uma lei para você receber justiça. Você não precisa se vingar. Essa vingança esse desejo de vingança deveria ser transformado em uma execução da justiça. Justamente porque no próprio Antigo Testamento nós encontramos leis que repudiam a vingança. Abra em Levítico 19, novamente. Levítico 19, no versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante porque nessa realidade aqui, retribuir segundo a sua ofensa não era um ato de ira, de falta de controle, como eu mencionei, mas buscar a justiça também não deixava de ser um ato de amor. Então, nesse nosso ponto aqui, no ponto fundamental da nossa reflexão, eu fiz essa introdução para que os irmãos possam compreender como era a mente dos judeus segundo a ofensa que eles recebiam e aquilo que era exigido do ofensor. Mas o nosso ponto principal aqui da reflexão, nesse texto que nós vamos considerar hoje, ele está intrinsecamente ligado a essa exposição do Senhor Jesus, essa exposição da lei, mas a forma como os judeus a interpretavam e a aplicavam. Ou seja, a base ética da Torá, a base ética do Pentateuco, o fundamento ético, comportamental, legal, segundo o Antigo Testamento. E é interessante, meus irmãos, porque da mesma forma do divórcio, essa lei da retaliação, essa lei de talião, ela foi instituída justamente para refrear o mal. Lembra lá? Deus, Moisés, só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Então, houve a necessidade de legislar para que a dureza de coração dos homens não passassem dos limites. Da mesma forma, as ofensas que eram cometidas precisavam ser punidas. Mas como elas seriam punidas? Existia uma lei, foi construída uma lei para punir os ofensores e retribuir segundo a sua ofensa. Mas isso aconteceu por quê? Justamente por causa da dureza do coração do homem. O pastor John Piper disse o seguinte: Deus fornece por concessão uma regulamentação legal que funciona como um dique, como uma represa contra o rio de violência que flui do coração maligno do homem. Então é isso que o Senhor faz. Se o Senhor não coloca esse limite, se o Senhor não coloca essa represa, o coração do homem, ele inunda tudo com a sua maldade. E essas leis, elas modelavam, estabeleciam os limites para que os homens não buscassem vingança, porque isso também era proibido por lei,
mas que eles buscassem justiça. E essas leis legislavam nos mais diversos cenários, nos rituais culticos, né? Na sociedade como um todo, na economia como um todo, nos negócios, né? E ao contrário do que comumente é compreendido, é importante justamente olhar esses limites estabelecidos para nós entendermos o que é, por exemplo, buscar justiça e não desejar a vingança. Porque quando nós somos ofendidos, nós não conseguimos compreender muito bem os limites que são colocados por nossa própria mente. Nós sempre achamos que merecemos mais. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu lembrei de uma cena, não sei se os irmãos vão lembrar, quem assistiu o Poderoso Chefão aqui vai lembrar, né? No primeiro filme, a primeira cena do Poderoso Chefão, chega para ele, então, em sua casa, no dia da festa de casamento da sua filha, chega o dono de uma funerária, Bonazera, chega o dono de uma funerária para pedir ajuda do Don Corleone, porque a sua filha foi espancada por alguns homens. Don Corleone pergunta a ele, o que você quer? Então Bonacera se levanta, vai até Don Corleone, sussurra nos seus ouvidos e em seguida Don Corleone diz o seguinte, isso eu não posso fazer. Houve ali mais algumas conversas e Don Corleone diz o seguinte, você diz, faça justiça e me pede para matar. Bonacera ele diz o seguinte, eu só peço por justiça. E Don Corleone diz assim, isso não é justiça. A sua filha ainda está viva. Olha a percepção. Se ele tivesse matado a sua filha, então ele deveria ser morto. Mas você quer vingança. Você não quer justiça. Né? Então, quando nós compreendemos um pouquinho do que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nós já entendemos como essa lei foi corrompida, não para o estabelecimento da justiça, mas para defender a vingança. Mas no tempo do Senhor Jesus, é provável que tenha havido uma transição da literalidade da lei para a conversão de penalidades monetárias. Por exemplo, aquilo que foi vivenciado milhares, centenas de anos atrás pelo povo judeu, já não estava sendo mais vivenciado pelos judeus do tempo de Jesus, porque houve essa transição dessa literalidade da lei de retaliação, como sendo convertido para punição, não mais olho por olho e dente por dente, mas apesar da expressão clara da lei ainda ser redigida dessa forma, o que estava acontecendo era conversão monetária. Então, se alguém oferecesse algum prejuízo, algum dano, até mesmo de saúde, então era pago com recursos financeiros ou algum bem de propriedade. Portanto, quando o Senhor Jesus faz referência aqui a esse ensino, ele está mencionando um princípio de correspondência, um princípio de equivalência. Assim vocês foram ensinados, que vocês deveriam dar ou requerer conforme vocês sofreram. Então, o Senhor Jesus aponta justamente esse princípio de equivalência, quando ele diz assim, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Literalmente, meus irmãos, o texto diz o seguinte, um olho no lugar de um olho e um dente no lugar de um dente. Ou seja, existe um processo de equivalência aqui, de retribuir, do ofensor retribuir segundo aquilo que ele ofendeu. Então, esse era o ponto. Mas por que o Senhor Jesus, então, profere uma instrução se isso está na lei? Conforme eu mencionei para os irmãos esse tempo todinho aqui, né? Porque o Senhor Jesus vai mostrar que a ética requerida dos filhos do reino ultrapassa
essa realidade legal que eles foram ensinados e que foi corrompido agora pelos mestres da lei. Então ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e retirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, o contraste feito pelo Senhor Jesus aqui enfatiza a correção da mentalidade que é exigida pelos filhos do reino. Assim vocês aprenderam, assim foi ensinado a vocês. Qual é o ponto aqui mencionado pelo Senhor Jesus? O ponto é o seguinte: o fato de ser permitido, o fato de ser lícito, segundo a lei, não quer dizer que seja obrigado a observar. Então, esse é o primeiro ponto de destaque. O fato de ser permitido não é a mesma coisa de ser obrigado a ser observado. Mas o fato do Senhor Jesus mostrar que a corrupção da lei vai muito além desse ponto que eu observei. O Senhor Jesus ele traz à tona, por exemplo, a corrupção dos fariseus, de que os fariseus estavam usando a lei das Sagradas Escrituras, a lei justa de retribuição, para esconder, para mascarar as suas vinganças pessoais. Então, olha o que eles estavam fazendo. Eles pegaram um aparato legal do povo de Deus e estavam utilizando para fundamentar, para proteger, para camuflar a impiedade e a maldade cometida contra o próximo. Eles tinham o desejo de fazer vingança e assim eles ensinavam e buscavam mascarar essa lei. A radicalidade do ensino ético aqui do novo reino mostra que a verdadeira justiça e mansidão está no amor, renunciando a si mesmo. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é basicamente em que, olhando para o testemunho do Evangelho, olhando para o testemunho do Rei, sempre que for possível, nós devemos sofrer o dano. Nós devemos sofrer o dano para o testemunho do Evangelho e para o testemunho do Rei. Então, não é a busca por justiça ou justiça própria ou até mesmo para a restauração de algum bem que vem em primeiro lugar, mas é olhar para o próximo e tratá-lo com amor, com o mesmo amor com que nós somos tratados. Tanto que a instrução do Senhor Jesus ela vai além da lei de retaliação. Por exemplo, do versículo 40 até o versículo 42, esses exemplos, essas ilustrações dadas pelo Senhor Jesus, são sequer observadas na lei da retaliação, na lei de talião. Ele está mostrando que nós não devemos nos prender, por exemplo, até mesmo aos rigores legais, porque esses nós devemos abrir mão e sofrer o dano para amar o próximo e testemunhar do Evangelho. Nós devemos ir bem além disso, até mesmo acima das nossas possibilidades. O ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus ele quer destruir completamente qualquer compreensão egoísta legal que nós tenhamos. O ponto aqui é que Paulo fala, por exemplo, em Filipenses, que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Então o Senhor Jesus ele está ilustrando isso daqui. O apóstolo Paulo, existe um texto paralelo, né? João, Lucas 6, a partir do versículo 27, mas nós não vamos para ele agora. É um texto que mostra o mesmo princípio usando sentenças diferentes. Mas o meu ponto vai em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo ele compreendeu esse princípio. Ele compreendeu muito bem esse princípio ensinado ao ponto, por exemplo, de exortar os cristãos de Roma a vivenciarem esse princípio. É interessante porque aqui não somente havia perseguição, como havia aquele grupo, por exemplo, incipiente se levantando contra o império em busca de liberdade. Romanos 12, a partir do versículo 17, diz assim, ó, não torneis a ninguém mal por mal. Olha como ele aprofunda. Então o Senhor Jesus ele dá alguns exemplos
Paulo, ele capta o princípio e ele instrui agora, ele ensina que quando ele diz, não torneis a ninguém mal por mal, forçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com bem. O apóstolo Paulo, ele captou o princípio ensinado pelo Senhor Jesus muito bem. O apóstolo Pedro, então, ele aprofunda esse entendimento de receber o mal e dar como volta o bem, como fazendo referência a que assim nós nos tornaremos parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, porque essa foi a atitude do Senhor Jesus Cristo. Abra em 1 de Pedro, capítulo 2. Apóstolo Pedro fazendo referência, apontando para o relato do servo sofredor em Isaías 53, 1 de Pedro 2, 23, diz assim, pois ele, o servo, o Senhor Jesus Cristo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, quando nós nos portamos dessa forma, não olhando para nós mesmos, mas olhando para o testemunho do Evangelho, olhando para o testemunho do Rei, o testemunho de Cristo, nós podemos, meus irmãos, fazer orações como, por exemplo, Davi fez no Salmo 139, suplicando ao Senhor para olhar para o seu coração e ver se há algum mal. Porque não importa se o nosso discurso é um discurso bonito, é um discurso equilibrado, segundo a lei, segundo o que é legal. Mas o ponto é a motivação do nosso coração em fazer tais discursos. Então vem a correção do entendimento dos filhos do reino. Assim vocês foram instruídos, assim vocês foram ensinados. Mas é requerido mais ainda de vocês. E nesse texto que o Senhor dá, a partir do versículo 39, ele dá 2 exemplos e 4 ilustrações de como vivenciar a ética dos filhos do reino. Olhando para o próximo, acima de si mesmo. Mas é evidente aqui que o Senhor Jesus ele não está descrevendo, como eu mencionei para os irmãos, todas as possibilidades de vivenciar. Logo porque nós devemos compreender que esses princípios ilustrados aqui, alguns deles serão sequer vivenciados por nós. Por isso que nós devemos entender como princípios. Então, por exemplo, o primeiro exemplo, no versículo 39, nós vemos o primeiro exemplo e a primeira ilustração. Diz assim, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Resistir aqui não é como se você estivesse lutando com ele e você vai resistir a ele. Resistir é resistir legalmente. É enfrentá-lo diante de uma corte. Por exemplo, alguém tem uma demanda contra você, nesse primeiro momento é você tendo uma demanda contra alguém. No segundo momento é que alguém tendo uma demanda contra você. Então você tem uma demanda contra alguém, você tem algo contra alguém em que você legalmente poderia recorrer à corte. Aí ele dá uma ilustração, então, para mostrar como isso se relaciona. Ele diz, não resistai ao perverso, mas ao qualquer que te ferir a face direita. Então, aqui está, por trás disso daqui está algo além da dor. Então, bater na cara de um homem, seja em qualquer cultura, é um ato de insulto, é um ato de vergonha, de vexame. Então, aqui ele está fazendo referência não somente à dor da pancada, mas a um insulto recebido. Então,
Ele não está dizendo literalmente que nós devemos dar a outra face para receber outra porrada. O que ele está dizendo é que o insulto não deve nos fazer não testemunhar do amor de Cristo, para nós resistirmos ao insulto. Quando ele diz, mas qualquer que te ferir a face direita, por quê? Por causa disso você poderia requerer uma ação no tribunal. Por isso que ele diz, não resistais ao perverso. Aí ele dá uma ilustração, mas a qualquer um que te ferir a face direita, possivelmente seria uma tapa nas costas da mão, assim, né? Volta-te também a outra. Então ele está fazendo referência aqui, por exemplo, ao que foi dito em Isaías 50, falando do servo que sofreu em silêncio, que aguentou em silêncio, que suportou o insulto. Ele está fazendo uma alusão aqui, é um eco, né? Um eco a Isaías 50. Qual é a aplicação aqui disso? Não mostre rancor, mas suporta com amor. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos deparar com situações não de levarmos literalmente um tapa na cara, mas de recebermos insultos, que é bem mais provável que nós vivenciemos isso, de recebermos insultos. Então, o ponto do Senhor Jesus é que, diante disso, nós não devemos pensar primeiramente em buscar os nossos direitos, mas por causa do Evangelho, por causa do testemunho da fé, nós devemos retribuir com amor e não nos portar com rancor aqui. Aí vem um segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, ele está necessariamente ligado à sua interpretação ao primeiro exemplo, nessa causa do tribunal, porque senão ele não faz sentido. E ele já começa com uma ilustração aqui, quando ele diz, e ao que quer, então olha a ilustração, ao que quer demandar contigo, observa, é algo que não aconteceu ainda. Esse demandar, a ideia de ir a julgamento, certo? Então, ao que tem uma demanda contra ti, ao que tem uma causa contra ti, mas aqui parece que existe um processo de ameaça. Ele não está no tribunal ainda, ao que quer demandar contigo. A ideia de que alguém está ali ameaçando levar para o tribunal. Primeiro você tem contra alguém, agora é alguém que tem contra você. Então ele quer requerer algo de você, ele quer uma compensação, ele quer tirar-te, né, a túnica. A túnica aqui muitos consideram que é uma vestimenta íntima, é uma vestimenta interna. Ele quer tirar-te, é como se fosse uma blusa que veste por baixo do blazer, ou por baixo de outra blusa como essa, né? Alguns que vestem uma blusa branca aqui por baixo dessa, então seria essa. É uma roupa íntima, né? Então, ao que quer tirar-te essa túnica, né, essa vestimenta interna, deixa-lhe também a capa. Aí sim, a capa aí seria um manto. Segundo, meus irmãos, a própria lei do Antigo Testamento, esse manto era algo inalienável. Ou seja, se um pobre, se alguém tivesse uma demanda contra você e para você pagar a sua ofensa, fosse requerido de você esse manto, antes do dia terminar você tinha que devolver. Porque muitas vezes é a única roupa que um pobre tinha que se via de cobertor, de coberta para ele no tempo do frio. Olha como o Senhor Jesus está usando aqui de hipérbole, ele tá exagerando aqui a ilustração. Quando existe esse exagero de ensino, ele está mostrando aqui, ó, se nesse ponto maior isso é requerido de você, tudo que vem abaixo também é. Então, se ele for tirar de você tudo que você tem para lhe proteger do básico da vida, dê aí. Lembra aqui do ponto. O ponto é que, através do amor ao próximo, é que nós devemos testemunhar do rei e do reino. E a aplicação aqui é clara, é o altruísmo. Altruísmo é o quê? É a morte do egoísmo. É a morte do egoísmo, é a morte do ego. Esse é o altruísmo. É o amor abnegado. E esse amor abnegado é o amor dos filhos do reino.
Aí o Senhor Jesus dá outra ilustração, é a terceira ilustração. Se alguém te obrigar a andar uma milha, né? Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Meus irmãos, essa prática aqui, ela nunca vai ser vivenciada por nós, né? Então essa era uma prática, por exemplo, da lei romana, que exigia que os civis carregassem a bagagem dos romanos. Algo que nos lembra muito bem a ocasião do Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a coisa do Senhor Jesus Cristo, né? Então o ponto aqui, ele está fazendo referência a uma lei romana. Se alguém te obrigar, e aqui pode ser qualquer aplicação compulsória, meus irmãos, qualquer tipo de serviço que não seja voluntário, que você não escolheu fazer, mas você foi obrigado a fazer. Então, se alguém te obrigar a fazer esse serviço, se você for compelido, obrigado a fazer esse serviço, não faz como se estivesse fazendo com rancor ou com mau gosto. Faz duas vezes ele. Faz como se estivesse fazendo ao Senhor. E aqui a aplicação é justamente desse amor que nos faz ajudar, mesmo quando nós achamos que não devemos, mesmo quando nós nos encontramos numa situação de obrigação, nós devemos ajudar, mesmo quando muitas vezes nós somos tidos como bestas, por exemplo, como pessoas que são fáceis de levar na lábia, fáceis de levar no papo. Nós devemos fazer, porque no final das contas nós estamos falando do nosso Rei, nós estamos falando do nosso Senhor, nós estamos falando da nossa fé. E aí vem a quarta ilustração. E aqui nessa quarta ilustração, meus irmãos, no versículo 42, ele não combate somente o empréstimo sem juros, mas ele motiva a generosidade diante das necessidades. E o texto aqui ele tá em paralelismo, se você perceber, ele está falando a mesma coisa de formas diferentes para enfatizar. Quando ele diz, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Não voltes as costas. E aqui o Senhor ele está nos orientando a observar as necessidades e não o lucro. Lembra lá quando Martinho Lutero se deparou com um sapateiro que o questionou, né? Como ele poderia servir grandiosamente a Deus? Martinho Lutero diz, faz o teu melhor sapato e vende por preço justo. Esse princípio também se aplica aqui. Mas o ponto principal aqui é de que alguém só pedirá alguma coisa a você. Lembra que na cultura judaica a cultura judaica era uma cultura de vergonha. Por exemplo, nós entendemos isso quando logo no início do Evangelho de João, nós vemos aquele relato do casamento, onde o Senhor Jesus faz o seu primeiro milagre ali, e todos ficam apavorados porque acabou o vinho. A festa havia começado há pouco e acabou o vinho. Então o pavor daquela cultura e daqueles que estavam promovendo a festa era justamente por causa dessa cultura de vergonha. Então iria passar falta de organização, falta de planejamento, falta de prudência, o que iria trazer vergonha para a família. Então, o ponto aqui não é que qualquer uma pessoa, não é a nossa cultura, meus irmãos. Não é igual à nossa cultura. Em qualquer pessoa, por qualquer motivo, irá nos pedir emprestado. O empréstimo ele está sendo vivenciado diante das reais necessidades. Então, nós devemos olhar para isso, é o que o Senhor Jesus está dizendo, e acudir àquele que passa necessidade e não virar as costas para ele, não olhando o lucro, mas sendo generoso. Então, eu vou fazer a conclusão fazendo algumas aplicações gerais aqui para equilibrar esse ensino. É evidente que essas instruções do Senhor Jesus não devem ser observadas de forma indiscriminada e sem qualquer avaliação pelas Sagradas Escrituras. É justamente o literalismo e as leituras isoladas das Sagradas Escrituras que formam para nós um grande perigo. Por exemplo, eu vou fazer alguns contrastes para vocês aqui. Nós não devemos ser tão frágeis ao ponto de apressadamente correr para os tribunais diante de um insulto ou de uma ofensa. Né? Vou fazer um BO contra você. Eu vou processar você. Né? Então, nós não devemos ser tão frágeis a esse ponto.
Nós devemos entender que mais do que a nossa honra, nós estamos defendendo a honra do rei. Lembra lá quando Paulo, tanto aos coríntios, mas especialmente aos gálatas, quando ele defende o seu apostolado, quando ele defende a sua vocação, quando ele defende o seu chamado, quando ele defende a sua integridade, ele não faz isso por causa dele. Ele faz isso porque ele sabe que uma estratégia para minar o evangelho estava sendo executada ali pelos judaizantes. Se eles corrompessem o veículo, eles corrompiam a mensagem. Paulo é o veículo. E eles estavam querendo tornar Paulo alguém impossível de ser acreditado. Se eles fizessem isso, se Paulo se calasse diante disso, a mensagem de Paulo também não seria tida como crédito. Então, o que é que Paulo faz? Paulo entende a estratégia. Então, Paulo defende a si mesmo, porque entende que ele é o veículo instituído por Deus para o avanço do evangelho e a salvação de perdidos. Então, é esse ponto que nós devemos entender. Nós devemos suportar até um ponto em que nós entendemos, segundo as Sagradas Escrituras, que é requerido de nós. Não quando nós somos insultados ou quando perdemos qualquer coisa, nós devemos requerer o nosso direito. E é evidente que o contexto aqui é de testemunho da fé. Nesse caso, então, nós devemos suportar. Imagine os insultos recebidos pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo sendo considerados, por exemplo, como hereges, sendo insultados como hereges, sendo insultados como falsos mestres, falsos profetas. A quantidade de insultos que eles sofreram. No entanto, meus irmãos, haverá situações em que, para o estabelecimento da veracidade e da justiça, nós devemos buscar a punição dos perversos. Vai chegar um ponto em que nós estaremos nos omitindo diante da perversidade. Nós devemos saber calcular esse ponto, enxergar esse limite. Por isso nós não devemos ler isoladamente algumas passagens da Sagrada Escritura. Nós devemos enxergar até que ponto receber a ofensa testemunha contra o Evangelho, testemunha contra a fé, e até que ponto nós devemos suportar o dano. Caso contrário, nós vivenciaríamos, meus irmãos, nós fôssemos entender aqui nessa literalidade, por exemplo, de virar a outra face, nós fôssemos entender de forma completamente indiscriminada, nós viveríamos numa anarquia. Já pensou se cada juiz virasse a outra face? Já pensou se cada governante virasse a outra face? Nós viveríamos em plena anarquia, que todo mundo faria o que queria e não tinha justiça. Não existia poderes, não existia ordem. Né? Então é evidente que nós não devemos entender isso aqui literalmente. Outro ponto, se ajudar alguém, coloque em risco as nossas responsabilidades. Mais importante, eu estou fazendo referência aqui a 2 pontos. Tanto ao que o Senhor Jesus ilustra, né, de andar 1 milha, ande 2, quanto àquele que pede emprestado, não vires as costas. Então, se nós nos deparamos numa realidade de se ajudar alguém, coloca em risco as nossas responsabilidades mais importantes em relação à vida da igreja e à vida dos nossos familiares, é evidente que as nossas prioridades devem prevalecer. Por isso nós devemos entender quais são as nossas prioridades. Porque se ajudar alguém, por exemplo, alguém que não é do nosso lar, coloque em risco o sustento do nosso lar, é evidente que nós não devemos fazer isso. Se ajudar alguém que não é da fé, coloque em risco o sustento da nossa igreja, é evidente que nós não podemos fazer isso. Nós devemos observar esses ensinos dentro do todo. O ponto é que nós não devemos fazer como os fariseus estavam fazendo. Lembra o que os fariseus estavam fazendo? Os fariseus pegaram uma lei escriturística, uma lei válida, e corromperam para camuflar sua impiedade com as suas vinganças pessoais. Esses pontos que eu estou observando para os irmãos não devem servir de subsídio para que você defenda a sua impiedade, para que você esconda a sua carnalidade, a sua avareza, a sua preguiça, a sua
fragilidade em receber insultos. Não é isso. Nós devemos entender muito bem. Nós devemos enxergar quando nós devemos ajudar e nós devemos enxergar quando nós devemos olhar, primeiramente, para as nossas prioridades, tanto em relação à ajuda ao próximo, como em relação aos empréstimos, né? Um ponto de empréstimo interessante aqui, de ajudar o necessitado, meus irmãos, é de que nós não devemos olhar para o lucro e muito menos para as nossas estruturas financeiras. Quando nós ajudamos alguém financeiramente, nós temos que estar dispostos a abrir mão se em determinada medida aquela ajuda coloca em xeque a harmonia cristã. Ou seja, se eu estou disposto a ajudar um irmão financeiramente, eu tenho que entender que se chegar num ponto em que obter de volta aquele valor vai destruir a nossa amizade, destruir a nossa irmandade, destruir o nosso relacionamento, eu tenho que estar disposto a abrir mão disso. Porque eu olho primeiramente para aquilo que é prioritário, para aquilo que é essencial. Qual é o ponto, então, para nós finalizarmos? O ponto é simples. O ensino do Senhor Jesus aqui, o ponto é muito simples, apesar de ter muitos exemplos. O egoísmo deve ser morto e o amor deve prevalecer no novo reino. Esse é o ponto. E como o egoísmo vai ser morto? Observando esses exemplos e essas ilustrações do Senhor Jesus, que ele usa de hipérbole, ele usa de exagero, para mostrar que tudo aquilo que está abaixo disso é extremamente válido. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, Pai misericordioso, o Senhor sabe que nós não conseguimos fazer isso, ó Deus. O pecado que ainda habita em nós não nos permite vivenciar como nós deveríamos. O Senhor sabe que se não for a Tua graça, a abundância da Tua misericórdia, nós não conseguiremos, ó Deus. Suplicamos a Ti, então, diante da nossa fraqueza, diante dos pecados contra os quais nós ainda lutamos, que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que nós possamos demonstrar o amor com que nós somos tratados por Ti, por meio de Cristo Jesus. Amém.